Olá, sou Rubel Bergante Gonçalves, criadora desse canal Transformadas, com conteúdos semanais de transformação para a sua vida, que transformou a minha vida e eu acredito que transformará a sua vida também. Seja bem-vinda ao meu canal Transformadas. Se inscreva e ative os sininhos de notificação para que você receba toda semana os conteúdos deste canal. Eu cansei de gritar, de fazer de tudo para que as pessoas me ouçam. Cansei de fazer situações e criar situações para que as pessoas entendam que eu preciso ser amada, que elas precisam me ver, me enxergar, entender a minha necessidade. Eu preciso ser amada. Não aguento mais gritar e falar aquilo que eu preciso para ser ouvida e enxergada. Sou deixada de lado. Não aguento mais. O conteúdo desse vídeo fala sobre algo que aconteceu comigo. Autopiedade. Muitos anos eu passei olhando para mim e tendo autopiedade sobre a minha vida, sobre quem eu era. Mas com o passar dos anos, a busca no Senhor, a busca do Espírito Santo, me trouxe entendimento do que eu estava fazendo e quem eu era. Em Provérbios 21:19 diz assim: é melhor morar no deserto do que com uma mulher contenciosa e irritada. Porque quando nós desejamos que as pessoas se concentrem em nós, nós nos irritamos e irritamos ao próximo. A autopiedade. É sobre isso que eu vou falar no conteúdo desse vídeo. Quando nós estamos dentro da situação, nós não conseguimos ter clareza do que realmente está acontecendo. Mas quando você vence aquele obstáculo, o Espírito Santo te revela tudo o que houve e o que aconteceu. Uma pessoa que tem autopiedade, ela acaba irritando as pessoas que estão em sua volta, causando uma situação para que ela seja enxergada. E essa situação traz irritabilidade para as pessoas que estão à sua volta. Eu não desejo ser uma mulher que irrite as pessoas, que deixe o ambiente da casa mal, porque eu desejo algo. E por muitos anos eu fui assim e não percebi. Tinha autopiedade de mim. Mas a Bíblia fala sobre isso, sobre autopiedade? Sim, e ela explica o que realmente acontece com a gente, para onde esse caminho de autopiedade e autocomiseração nos leva. Como eu já estive neste lugar, eu posso falar com propriedade as coisas e atitudes que eu fiz para ser o centro, para chamar a atenção das pessoas, para entender que eu precisava receber elogios, que eu precisava ser enxergada, que as minhas qualidades estavam latentes e que todos precisavam entender que eu precisava ser amada, que eu precisava de elogios, que eu precisava ser enxergada. Mas isso me causava irritação, porque eu entendia que nada do que eu fazia adiantava. Poderia gritar, sacudir, explodir e dizer: eu preciso que vocês me vejam. Mas isso é uma mulher contenciosa, essa mulher que traz irritabilidade de Provérbios. Não é a pessoa que eu queria ser, mas a gente faz ao contrário. E aí, tentando trazer isso, o que acontece? Eu elevo o meu ego e eu tento ser o centro das atenções. Egocentrismo. A gente acaba adentrando essa lacuna na nossa vida que a gente acredita que os outros são, mas eu não. Eu não me coloco no centro das coisas. O Senhor Deus é o meu centro. Jamais eu colocaria a minha vida, o meu desejo no centro das coisas.
Mas quando a gente está dentro da situação, a gente não enxerga que nós estamos tentando nos colocar a nossa vontade no centro de tudo. E aí entra a palavra de Deus explicando. Mas eu quero explicar também para você o que exatamente é a autocomiseração, sentimento de compaixão por si mesmo, ou autopiedade, que é pena de si, estado de vitimismo, autocomplacência diante das dificuldades, onde a pessoa se sente vítima de circunstâncias, evita assumir uma atitude de mudar a situação e quer que todos tenham piedade dela. Uma pessoa que está tendo uma atitude de autopiedade, ela tem uma tendência muito forte a se focar nos problemas, trazendo grande sofrimento e não conseguindo resolver os problemas, e sim pensando que as outras pessoas têm que resolver o problema para ela. Ela foca naquele problema e aí ela perde as forças porque ela não consegue enxergar algo de bom, não consegue ver que as outras pessoas estão fazendo algo de bom para ela. Ela se isola e ela pensa que todos estão contra ela e que o mundo não é mais um bom mundo e que esse mundo não pertence mais a ela. Esse tipo de sentimento, a autopiedade, tem níveis. E dependendo do nível que a pessoa se encontra, isso se torna algo muito grave para a vida dela. Porque ela se esconde do mundo, pensando que todos estão contra ela e que o mundo não é mais um bom lugar, como eu já falei. Essa pessoa se esconde como um bebê recém-nascido. Ela constrói o muro em volta dela, se esconde lá dentro como se fosse um bebê recém-nascido, necessitando de cuidados excessivos de todos que estão em sua volta. E dependendo da situação, a pessoa começa a ter até falta de ar, porque falta oxigênio para ela respirar. E isso no pensamento da pessoa que está com uma autopiedade excessiva. Ela começa a se descontrolar e tudo em sua volta começa a sair fora do lugar. Suas emoções são descontroladas, ela não consegue mais ter um dia sequer de paz, porque todos os dias começa a ser miserável para aquela pessoa, a ponto dela chegar em uma depressão, a precisar de remédios para dormir, precisar de calmantes para o dia a dia. A sua vida se torna um caos, porque você necessita de que as pessoas te vejam e falam coisas boas de você e quem você é. Mas fique o alerta. Se você está agindo dessa forma, preste atenção em você. Olhe para você e se enxergue. Fui maltratada, não entenderam o que eu falei, não recebi elogios, as pessoas me excluem. Qualquer atitude pequena de outra pessoa para com a pessoa que tem autopiedade se torna algo grande, se torna algo terrível. Por que me maltrataram? Por que fizeram isso? E essa pessoa remói dentro de si e essas coisas que fizeram contra ela, por menor que seja, ela remói e fica ali dentro, remoendo, e aquilo se torna algo grande para ela. E ela se apega naquilo com tanta força, como se fosse a única verdade do mundo. Eu fui maltratada, então eu sou vítima aqui. Nós podemos ver ao nosso redor como a autopiedade tem crescido no mundo, como as pessoas têm enxergado que elas precisam das suas necessidades colocadas em primeiro lugar. Eu preciso ser amada e é desse jeito que eu preciso, então tem que ser assim, senão eu vou chamar a atenção de alguma forma. Ou escolhendo coisas erradas, contrário à sociedade,
para que todos me vejam e a minha vontade seja colocada em primeiro lugar e ponto. Infelizmente, não é assim que funciona. Como eu já passei por isso, eu passei anos da minha vida gastando tempo resolvendo esses pequenos problemas e dilemas dentro de mim. Mas foi uma experiência que eu ganhei autoridade. Não é algo que você se livra para sempre. Você precisa estar sempre atenta para não colocar a sua vontade, o seu ego, o egocentrismo acima daquilo que realmente tem que ser, que é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor tem que ser o centro nas nossas vidas e não a nossa vontade, porque a nossa vontade, aquilo que nós desejamos, é bom para nós, mas nunca é bom para o próximo. Mas a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para nós e para o próximo. Mas nós temos que tomar muito cuidado. Fica um alerta aqui para nós todos sobre a autopiedade. Como a autopiedade acaba se encaixando no egocentrismo, que é a minha vontade plena sendo feita, senão eu não estou feliz, nós colocamos a nós mesmos no centro de todas as coisas. E aí nós conseguimos chegar num patamar de idolatria sobre as nossas vontades. É aí que entra o alerta para o pecado contra o Senhor. Não colocar Deus em primeiro lugar, colocar as nossas vontades em primeiro lugar é um pecado de idolatria. A palavra de Deus nos ensina sobre isso. Nós devemos adorar ao nosso Senhor acima de todas as coisas. A autopiedade, ela anula o poder de Deus. Ela retira um Deus todo-poderoso do centro das nossas vidas, que é aquele que nos criou para colocar as nossas vontades. Eu vivo aqui na Terra, eu preciso ser amada, preciso que as minhas vontades sejam colocadas em primeiro lugar. Como assim eu vou deixar a minha vontade, os meus sentimentos de lado e colocar a vontade do Senhor? Eis aqui o perigo. O poder de Deus absoluto sobre as nossas vidas, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do universo, o Criador das nossas vidas, sabe o que é melhor para nós. E Ele tem poder e autoridade para retirar essas mazelas da nossa vida, abrir os nossos olhos através do Espírito Santo e fazer com que nós enxergamos quem Ele é e colocar Ele como centro das nossas vidas. E assim, por sua vez, pedimos perdão pelas nossas mazelas. Pedimos perdão por colocar as nossas vontades acima da dele. E assim, com proximidade e intimidade com o nosso Deus, nós vamos entender e enxergar que a vontade dele é melhor para nós do que aquilo que nós achamos que é bom para nós mesmos. Em Mateus 16, no versículo 21, diz assim: eu falei para vocês que eu tive a experiência sobre autopiedade na minha vida, mas teve um episódio na palavra do Senhor que Jesus também passou algo e nós vamos aprender com isso, em Mateus 16, capítulo 21. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos príncipes, sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ele estava numa reunião com os discípulos e então Pedro, tomando, começou a repreendê-lo, dizendo assim: longe de ti, Senhor, isso não será para ti. Não, o Senhor não passará por essas situações terríveis, como o Senhor disse no versículo anterior. Mas Jesus virando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa a mim, porque não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das que são dos homens.
Então disse Jesus aos seus discípulos: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Olha como a Bíblia aqui é explicativa. Prestar atenção na situação? Pedro era amigo de Jesus e foi usado por Satanás para dizer para Jesus ter autopiedade dele, que Jesus não passaria por essas situações. Se livra, Jesus, dessas situações, você não vai passar por isso. Mas Jesus repreende ele, porque nós estamos nessa terra e nós vamos sim passar por situações ruins, mas Jesus venceu elas na cruz. E o que nós temos que escolher aqui? Entender nessa situação aqui. Era um amigo de Jesus, próximo de Jesus. E Satanás veio com uma sugestão sutil dele escolher não passar por essas situações. Mas aí no versículo 24 ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tire o egocentrismo, não seja o centro, não coloque a autopiedade como algo bom para você, mas tome a sua cruz e siga-me. A palavra de Deus nos explica aqui que nós iremos passar pelas mazelas que Jesus passou. Então, não será flores pelos nossos caminhos, mas Jesus nos ensina que nós temos que escolher sim, nós vamos aprender passando por essas situações, só que nós temos que abrir os nossos olhos e enxergar essas situações como algo que nós vamos aprender, e não como sofrimento vindo de Deus, mas como algo que nós vamos compartilhar com Jesus. Jesus passou sofrimento na carne, mas ele venceu. Ele foi forte e venceu. E é assim que ele quer que nós enxergamos as situações, não por algo de mal para nos matar ou nos deixar com depressão e cabisbaixo, mas algo para que nós venhamos enxergar, que nós possamos ver de uma outra forma a situação, passar por cima. Jesus repreendeu Pedro, mas ele não deixou de ser amigo de Pedro. Ele perdoou e continuou sendo amigo de Pedro, porque ele sabia que a luta dele, a luta de Jesus, não era contra a persona de Pedro, a pessoa de Pedro, mas sim contra a palavra que veio contra ele. Nós temos que pedir ao Espírito Santo o entendimento das situações e buscar na palavra, para a gente entender. Não vou falar para você que a gente não vai remoer as situações, mas nós temos que colocar as situações diante de Jesus e pedir para Ele ser a nossa justiça, porque Ele conseguiu passar e Ele vai nos dar autoridade, entendimento e sabedoria, conhecimento na palavra quando nós buscamos Ele e colocamos Ele na frente para resolver os problemas para nós. Não é da noite para o dia que nós temos essa mudança, que nós temos essa transformação, que nós abrimos nossos olhos para enxergar como Jesus enxergava. Mas é devagar, é na intimidade da oração, da busca, da leitura da palavra e do louvor e da adoração que aos poucos o Espírito Santo abre os nossos olhos para transformar a nossa vida numa vida um pouco mais leve e agradável, de paz, que o Senhor pode e é o único que pode nos trazer paz para a nossa vida, Jesus Cristo de Nazaré. Mateus 11, 28, Jesus diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus nos traz uma porta de alívio e de esperança nas nossas situações diárias. Podemos sim ter paz, podemos sim entender o que é a autopiedade e sair desse lugar de comiseração, desse lugar preso, desse lugar de incubadora que talvez nós nos colocamos e não entendemos. Temos sim paz no Senhor. Em Romanos 12, 2 diz assim: E não sede conformados com este mundo. Não sede conformados com as situações ruins que você passa. Busca no Senhor. Mas sede transformados, transformadas pela renovação da mente, enxergar a situação de uma outra forma, para que experimenteis qual é a boa,
agradável, perfeita vontade de Deus. Deus nos ama tanto, 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 que Ele colocou aqui para que nós buscamos uma renovação de mente, para que possamos entender e enxergar a situação de uma outra forma, para que nós venhamos ter uma mente transformada, a mente de Jesus sobre nós, através da busca, da intimidade com o Senhor. Quanto mais nós falamos com Deus, quanto mais nós lemos a palavra, nós vamos entender que é esse Deus. E aí nós vamos ter uma mente transformada, enxergar a situação de uma outra forma. E aí nós vamos entender que a vontade do Senhor para nós é boa, agradável e é perfeita sobre as nossas vidas. Olha só esse Deus, o que Ele nos traz aqui nessa palavra. Tem como fugir da Bíblia? Tem como dizer que esse Deus não nos entende? Não sabe do que nós precisamos? Que esse Deus perdeu as rédeas do mundo? Não! Ainda está no controle, ainda nos ajuda em tudo, nos ama incondicionalmente, nos deixando versículos explicativos que abrem a nossa mente para uma transformação das nossas vidas, que tira o sofrimento e nos traz paz, cura e libertação. Mas para continuarmos aqui, eu espero que o Espírito Santo tenha aberto seus olhos, que você venha entender o que realmente é autopiedade e autocomiseração. E para continuarmos essa situação, para darmos um ponto final na autopiedade que agora foi deixada para trás, na autocomiseração, numa mudança verdadeira de vida, nós temos que, primeiramente, pedir perdão ao Senhor. Repita comigo se você quiser, ou você pode fazer da forma que você entender. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu acabei de entender, ó Pai, que eu tenho dificuldades e eu preciso de ser amada, mas eu não consigo entender, eu preciso que as pessoas me amem, mas a palavra de Deus acabou de explicar que é o Senhor que precisa me amar, que o seu amor é suficiente para mim, Senhor. Então retira de mim, ó Pai, essa autopiedade, essa autocomiseração, esse egocentrismo, Senhor, de eu querer as coisas como eu quero e ponto. De eu tomar atitudes de gritar e me esforçar e sofrer, Senhor, querendo com que tudo gire em torno das minhas vontades, ó Pai. Retire de mim, Senhor, as minhas vontades erradas. Cria em mim um coração puro e renova em mim um reto espírito, ó Deus. Perante a sua vontade, Espírito Santo de Deus, abre os meus olhos. Me perdoe, Senhor, por tanto tempo colocar as minhas vontades acima das suas, acima das outras pessoas, por tirar a eficácia e anular o seu poder, Senhor, sobre minha vida, por não enxergar como tu és maravilhoso, como tu és grande e como o Senhor pode me ajudar, ó Pai. Eu te aceito hoje como o único e suficiente Salvador da minha vida. O único e suficiente amor do qual eu necessito sobre mim. O Senhor me amando é disso que eu preciso, ó Pai. Me perdoe, Senhor, por o tempo de falta de entendimento, Senhor. Mas a partir de hoje, a partir de agora, o Espírito Santo abre os meus olhos, Jesus Cristo adentra o meu coração, faça morada em mim, mude a minha mente, me transforme, Senhor, para que eu venha ser parecida cada vez mais contigo e me perdoe, ó Pai, mais uma vez. Em nome de Jesus, Senhor, que isso tudo fique para trás, que eu tenha uma mente renovada e transformada para a sua glória e não a minha. Em nome de Jesus, amém. Amém? Você conseguiu entender como é fácil a gente colocar outras coisas acima do Senhor? Que a idolatria nas nossas vidas é tão palpável e tão fácil? Esse foi só um dos pontos, uma só camada da idolatria que nós colocamos perante o Senhor. Tem muitas outras coisas que nós colocamos na frente do Senhor, como uma idolatria no lugar de Deus, mas a autopiedade é só uma delas. Então que seja retirado hoje essa idolatria sobre a sua vida, assim como foi tirada da minha, como os meus olhos foram abertos.
e que seus olhos sejam abertos e que você espalhe para outras pessoas esse vídeo. Em nome de Jesus, que alcance muitas pessoas que estão vivendo dessa forma, nesse lugar de sofrimento, para que essas pessoas sejam retiradas desse lugar e tenham paz no Senhor. Gostou desse vídeo? Curta, deixe o seu like, deixe o comentário, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, que assim o YouTube entende que é um bom assunto e realmente faz toda a diferença na nossa vida. Compartilhe com as pessoas, deixe o seu like, não se esqueça de deixar também ótimos comentários falando do que Deus fez sobre a sua vida e do que Ele está fazendo. E se você conseguiu entender que você também já passou por isso, porque todos nós estamos propensos a todos os dias a colocar coisas no lugar do Senhor, a nossa vontade no lugar da vontade do Senhor. Todos nós estamos propensos a todos os dias passar por isso, mas hoje eu escolho Deus. Deixe o seu comentário, curta e até a próxima!